Olá, pessoal. Eu sou Rafaela Fineza, sou psicóloga de casais e famílias e esse é o meu canal. Seja bem-vindo e se inscreva para você fazer parte do meu propósito de resgatar casamentos ao redor do mundo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a gente casa com a família? Vocês já ouviram isso? Que quem casa ganha um pacotinho de brinde, que é a família do cônjuge? Eu cresci ouvindo isso, eu ouvi muitas vezes isso, ouço dos meus casais que eu atendo ao longo de todo o meu processo como terapeuta de casais. E será que é verdade? Essa é uma questão. A gente casa mesmo com a família? Bem, eu não concordo muito com isso. Primeiro que a gente tem uma aliança, não é com a família, a gente tem uma aliança com o nosso cônjuge. Quem usa a aliança, ali que é a nossa aliança aqui, você tem uma aliança com quem? É com seu cônjuge, não é com a família. Então você está aliançado, você tem um compromisso, é com o seu cônjuge. Mas, a gente tem uma convivência com a família. Não tem como a gente estar com o cônjuge sem conviver com a família da qual ele veio, da qual ele pertence. Então, sim, convivemos e precisamos conviver e precisamos fazer com que essa convivência seja a mais saudável possível. E isso exige, sim, esforço. Muitas vezes abrir mão de algumas coisas, abrir mão de algumas vontades que a gente tem, por exemplo, de não ir a uma festa da família, de não almoçar junto num determinado final de semana. Muitas vezes isso vai ser necessário por conta dessa convivência, por conta desse vínculo que a gente acaba de formar a partir do momento que a gente casa com esse cônjuge. O seu cônjuge, ele não veio do nada, ele não veio do espaço, ele não veio de Marte, ele não caiu aqui numa aeronave, né, que veio de Marte e simplesmente, pronto, que te conheceu e aí ele quis formar uma família porque ele nunca teve uma família antes. Não, existiu algumas pessoas antes de você, existiram pessoas que influenciaram grandemente, profundamente a vida do seu cônjuge. E eles, você chama eles de sogros. E o seu cônjuge também chama essas mesmas pessoas que fizeram parte da sua vida durante todos os anos até aqui de sogros, né? Que são os seus pais e que são os pais dele. Então a gente tem que entender que eles tiveram uma história com o nosso cônjuge. Houve uma história anterior a nós, né? E ela foi profundamente marcada na vida desse cônjuge. E não tem como você simplesmente aniquilar essas pessoas da relação de vocês. Elas simplesmente fazem parte do contexto. Existe sangue, existe DNA, existe ambiente familiar, história de vida. Tudo isso vai sempre te levar a se lembrar dos seus pais e dos seus sogros. Então, não tem como a gente ficar livre, tá? Então, receba essa nova família dentro do seu coração, não somente dentro da sua casa, mas dentro do seu coração também. Abra o seu coração para essas pessoas, porque elas realmente fazem parte da sua vida agora. Mas lembrando que o seu compromisso fiel é com o seu cônjuge, é com quem você tem uma aliança. E aí a gente sabe que essa família tão querida, ela vai estar sempre presente nos momentos mais especiais da nossa vida. No Natal eles vão estar lá, nos almoços nos finais de semana, nos aniversários, no nascimento dos seus filhos, na formatura deles, no casamento deles. Ou seja, todos os momentos mais importantes da sua vida vão ser essas pessoas que vão estar presentes. Talvez você vai gostar muito de ter o seu amigo presente, sua melhor amiga presente, aquela amiga do trabalho que, né, desenvolveu a vida profissional toda ali durante anos com você. Você tem, com certeza, pessoas muito especiais na sua vida, mas provavelmente essas pessoas não vão estar em todos os momentos perfeitos, únicos e extremamente marcantes que a sua vida vai te proporcionar, não só hoje, no presente, mas também no futuro. E essas pessoas vão ser aquelas que vão estar registradas em todas as fotos de família, de momentos especiais da sua família, do seu cônjuge. Quando eu falo família, do seu cônjuge, dos seus filhos. E aí, o que acontece? Diante de tanta convivência, diante de tantos momentos juntos, de tantas reuniões familiares, é claro que vai existir um pouquinho de necessidade desses pais, desses sogros, acabarem por querer opinar um pouco além da conta. Afinal de contas, eles opinaram na nossa vida ao longo de 20, 25 anos, 30 anos. É difícil, sabe, dar essa quebra tão de repente. Muitos deles não têm essa condição, essa percepção de que hoje os filhos estão vivendo uma nova fase. Eles estão vivendo um novo momento da vida deles, ao qual eles não fazem parte mais daquela forma como antes. E eles precisam alguém precisa colocar esses limites neles, né? E essas pessoas são vocês. Mas prestem atenção. Você não coloca limites nos seus sogros e o seu marido não coloca limites nos sogros deles. Isso é algo que precisa ser muito combinado entre vocês. Sabe aquilo que o combinado não sai caro?
Então, todas as vezes que você se sentir magoada, ofendida, chateada por algum comportamento do seu sogro ou da sua sogra, você precisa comunicar isso ao seu marido. E mesma coisa o seu marido também vai fazer. Ele vai te comunicar todas as vezes que ele ficar de alguma forma incomodado com alguma atitude ou comportamento dos sogros deles, que no caso são os seus pais. E aí você, com muito jeitinho e muito carinho, que só você sabe como lidar com os seus pais, você vai dizer a eles como vocês se sentem diante dessa situação e o que é o melhor a ser feito, tá? Qual é a decisão que vocês tomam, como vocês se posicionam diante dessa situação. Por quê? Por que a esposa, ela não pode falar com a sogra e o sogro sobre algum descontentamento e vice-versa? Porque, na verdade, quando o filho fala, ele é filho, gente. Quando a filha fala, ela é filha. Independente do que ela falar, independente desse pai ou dessa mãe ficar chateados, eles amam essa filha e eles se sujeitam a qualquer coisa, né? Eles abrem mão, eles se limitam por conta do pedido dessa filha ou desse filho. Então, eles não vão guardar mágoas, eles não vão se ofender. Talvez se ofendam por algumas horas, por alguns dias, mas logo, logo as coisas voltam ao normal. Agora, se o outro que meio que chegou, né, de paraquedas nessa família, eu, por exemplo, que sou nora, você, por exemplo, que é genro, né, então vocês acabam criando uma certa rixinha, sabe? Uma certa limitação, vocês acabam criando alguns descontentamentos ali por conta que você é de fora, você não é muito bem entendida. Não adianta você querer ser entendida como o filho deles é entendido por eles. Não adianta esse marido querer ser entendido da mesma forma que essa filha é entendida. Né? Esses pais, eles vão sempre ter um olhar muito mais sensível para os filhos do que para o cônjuge desses filhos. E é por isso que muitas vezes eles tendem a tomar partido para o filho ou para a filha. Por isso, outro ponto muito importante nesse vídeo sobre sogros, né, sobre se a gente casa ou não com a família, é que quando algo acontecer entre vocês, quando você e o seu cônjuge discutirem, vocês nunca, tá? Anotem aí, ó, nunca, never, jamais, jamais devem procurar os seus pais, tipo ligar, mãe, ele gritou comigo, ele brigou comigo, ele falou isso comigo, ele me ofendeu e tal, desse jeito, né? Ou ele teve uma atitude assim, assado. Não ligue para os pais, não ligue para os seus irmãos, não ligue para sua cunhada, não ligue para o seu cunhado. Por quê? Porque eles vão tomar dores, eles vão tomar partido. Isso é a coisa mais comum de se acontecer, tá? Então não faça isso. Por quê? Porque eles vão tomar partido, eles vão ficar chateados, eles vão ficar magoados com o seu cônjuge, eles vão tomar suas dores e você vai estar lá no seu cantinho com o seu cônjuge e você já vai estar ficando a mil maravilhas, a mil amores, vocês já se perdoaram, já pediram desculpa um pro outro e já se reconciliaram. Só que na cabeça dos seus pais, dos seus irmãos, do seu cunhado, cunhada, ele ainda é aquela pessoa ruim que te causou mal, entende? Então, de tempos em tempos, de conflitos em conflitos, de ligações em ligações que vocês fizerem para os pais, isso vai crescendo cada vez mais, sabe? Esse desconforto do outro, esse desconforto desse cônjuge, desse genro, dessa nora. E quando você perceber, eles criaram uma rixa tão grande do seu cônjuge que vai ser difícil fazer essa ligadura de novo, vai ser difícil encaixar esse relacionamento de novo de forma saudável, como um relacionamento de sogro e sogra, de genro e de nora, de forma saudável. Então não estrague uma relação que hoje é tão perfeita, uma relação que hoje é tão boa. Você pode causar um estrago muito grande se continuar levando os problemas do seu casamento para os seus pais ou para os seus sogros. Então não faça isso, não cometa esse erro, faz um xizinho aí. Coisas que eu não devo fazer quando o assunto for minha família e o meu cônjuge e o meu casamento. Um ponto muito importante, né, dentro de tudo isso que a gente está falando, é que a relação ela vai ser muito boa, não tem como a gente evitar os encontros, os reencontros e a convivência. O que vai fazer a diferença e o que vai definir aquele casal que tem uma boa relação com seus familiares e aquele que não tem, é que o que tem, ele coloca limites, eles sabem impor limites, né? E não tem problema você ouvir a opinião deles. Ouvir é muito importante, muito saudável. Isso mostra um respeito à experiência deles, porque querendo ou não, eles são mais velhos e eles têm uma experiência que a gente ainda não tem, a gente não viveu o que eles já viveram. Então, ouvir é importante, demonstra respeito, demonstra carinho, demonstra amor.
Só que não necessariamente você precisa fazer exatamente o que eles estão falando. Você pode opinar e dizer que para vocês não faz tanto sentido fazer daquela forma e que vocês têm uma forma diferente de pensar e de agir em relação àquilo. E tá tudo bem, porque agora vocês são uma família. Você e seu cônjuge se tornaram uma família. São novas regras, são uma nova história que está sendo escrita. E ela não precisa ser escrita da mesma forma que a história dos seus pais, a história dos seus sogros foram escritos. Inclusive, você pode escrever e deve escrever já corrigindo aquelas coisas que causaram mal, aquelas coisas que foram negativas, aqueles pontos difíceis da relação dos seus pais. Inclusive, é um grande aprendizado para a gente a relação dos nossos pais e dos nossos sogros. A gente pode tirar como exemplo, como espelho daquilo que a gente quer fazer e daquilo que a gente não quer fazer, aquilo que a gente não quer repetir dentro da nossa própria relação. Colocar limites, esse é o segredo. E, gente, não é um limite ruim, é um limite saudável, tá? Tipo, pai, mãe, eu entendo a preocupação de vocês, obrigada pela opinião, obrigada por se importarem e me dar um direcionamento. Mas para mim hoje não faz mais sentido agir assim ou pensar dessa forma. Inclusive, para minha esposa também não faz. Olha, a gente pensa assim, assim, assado. E tem dado muito certo pra gente desse jeito, sabe? Tem dado certo por causa disso ou daquilo. E explica, né? E eles vão entender que você agora é um adulto que assume os riscos das suas próprias escolhas. E tá tudo bem. Lembrando que a aliança que vocês têm entre vocês dois, entre o seu cônjuge e você, então, ele pode ouvir o pai, ele pode ouvir a mãe, assim como você também pode ouvir o seu pai, pode ouvir a sua mãe. Mas o seu ouvido estará sempre, em primeiro lugar, atento àquilo que o seu cônjuge tem a dizer, sabe? Aquilo que, tipo, se você acredita em Deus, se você tem Deus como a primeira voz da sua vida, o seu cônjuge vai ser a segunda voz. Depois de Deus, ele vai ser a primeira voz aqui na Terra, a quem você vai dar ouvidos, a quem você vai ouvir a opinião, vai acatar, vai tentar transformar aquilo em sentido para você também e juntos vocês vão tomar uma decisão. Sempre será a primeira pessoa a tomar decisões junto com você. Você não deve nunca tomar decisões pautadas na opinião de outras pessoas, na opinião de familiares, e mesmo sendo o seu pai ou a sua mãe. Faz sentido para você? Pense um pouquinho. Eu quero que você reflita sobre algo muito importante que eu sempre trago para as minhas terapias de casais e que faz muita, muita diferença na vida dos meus casais. Olha só, eu quero que você faça uma continha, quero que você aproveite agora, o tempinho que a gente está junto, pegue uma folha, pegue uma caneta e faça algumas anotações. Eu quero que você anote, por exemplo, com quantos anos você casou. Eu vou pegar a minha experiência, né, a minha história como exemplo para vocês, tá? Eu casei com 20 anos, então eu vou colocar aqui no papel que eu casei com 20 anos, tá? Então, eu vivi com os meus pais quantos anos? 20 anos. Então, agora vamos pensar que eu casei, eu já tenho 14 anos que eu estou junto com meu esposo e eu tenho 3 filhos. Então, eu vou pegar o meu filho mais velho e ele tem 9 anos e eu considero que ele vai casar em torno de 22, 24 anos. Então, vamos colocar 24 anos? Então, eu casei com 20 e meu filho vai casar com 24. Eu vivi 20 anos com os meus pais e o meu filho vai viver 24 anos comigo, ok? 20 anos com os meus pais, 24 anos com meu filho. E com quantos anos eu quero morrer? Bom, se eu pudesse escolher, eu escolheria morrer com 90 anos. Então, 90 anos menos 20, que eu casei com 20, eu vou viver 70 anos com meu cônjuge. Bom, então eu vivi 20 anos com os meus pais, eu vivi 24 anos com meu filho e vivi 70 anos com meu cônjuge. Com quem eu vivi mais tempo, gente? Gente, é uma continha muito simples e muito fácil de te dar uma percepção e uma interpretação do que eu realmente quero falar para vocês. Qual é a relação mais importante, mais profunda da nossa vida? Sabe, eu sempre causo muita polêmica quando eu falo isso e as pessoas até estranham. Mas no fundo faz sentido para elas e depois elas me procuram. Rafaela, fez muito sentido para mim. Engraçado que outro dia eu estava conversando com uma mulher e que ela disse o quanto que isso fez sentido para ela, porque ela tinha perdido a mãe no ano passado e ela sofreu muito. Ela sofreu muito com a morte da mãe, até hoje ela sente um pouco, mas passou, sabe? Ela superou a morte da mãe, hoje ela vive bem. Ela é uma mulher casada, com uma filha adulta já. E ela disse que depois que ela ouviu quando eu disse isso, ela disse que, poxa, como faz sentido? Porque foi difícil para mim perder a minha mãe, mas e se eu tivesse perdido meu esposo? O quanto que isso estaria sendo doloroso até hoje dentro de mim?
ela não teria recuperado e ela não teria superado aquilo até hoje. Porque hoje o marido tem uma parte, ele tem um papel fundamental, muito crucial e muito, muito presente hoje na vida dela. Né? Ele é o esposo, ele é o companheiro, é aquele que acorda e dorme com ela todos os dias. Eles dividem as finanças, dividem os problemas e dividem também a saúde daquele relacionamento, dividem a casa, dividem a educação da filha que ainda mora com eles, né? Então, olha como a falta desse marido influenciaria muito mais profundamente a vida dela do que a morte da mãe. Porque os pais, eles têm um papel muito importante, muito crucial na nossa vida até o início da fase adulta. Depois, quando a gente inicia a fase adulta, a gente começa a assumir a nossa própria vida, assumir a responsabilidade e assumir os próprios riscos. E então, o casamento vem como um marcador biológico. O que é isso? Ele vem para marcar biologicamente que é o momento de a gente seguir a nossa vida, de a gente criar a nossa própria família, construir a nossa própria família e a partir dali escrever uma história para nós, escrever uma história diferente das dos nossos pais, né? E é isso que a gente precisa entender. Olha o papel quando a gente pensa na idade, de quanto tempo a gente vai passar. Eu passei apenas 20 anos com os meus pais. Meu filho vai passar apenas 24 anos comigo. Eu vou viver 70 anos com meu cônjuge. 70 anos é muita coisa, sabe o que vai acontecer nesse tempo? Eu vai pegar o tempo que eu casei com ele, eu fiquei só eu e ele, depois vieram os filhos, convivemos junto com os filhos, depois os filhos vão embora e a gente vai voltar a ser só nós dois de novo, né? Por um bom tempo. Faz sentido para vocês, gente, que o casamento, o relacionamento, o seu cônjuge é o relacionamento mais importante, mais profundo que nós temos na nossa vida? Só que tome muito cuidado, porque a história dos nossos pais e a forma como eles influenciam na nossa vida pode causar muitos estragos na nossa forma de lidar com o nosso relacionamento e de viver um amor, né? De viver a nossa relação amorosa. Então, tome muito cuidado com isso. Então, coloque os limites necessários. Defenda o seu cônjuge com os seus pais, defenda o seu cônjuge com os seus sogros. E o seu cônjuge também, ele deve fazer o mesmo, você deve ensinar isso a ele, que ele deve te defender independente de qualquer coisa, até mesmo com os pais. Eu lembro de uma paciente que ela me perguntou assim, Rafaela, mas e se o meu pai, os meus pais e o meu cônjuge brigarem? Eu preciso ficar do lado dos meus pais. Não. Não, a relação mais importante, mais profunda da vida é com o nosso cônjuge. Então você precisa ficar do lado do seu cônjuge, ainda que ele esteja errado. Você vai estar do lado dele, você vai dizer, pai e mãe, sinto muito por isso que aconteceu, nós vamos embora, mas depois a gente conversa sobre isso, tá? E você não vai tomar partido de nada ali, você vai seguir para sua casa com seu cônjuge, e em casa você pode até repreendê-lo, falar que ele estava errado, que ele agiu de forma errada, incoerente, mas você permanece com ele, você está do lado dele, você vai direcioná-lo a talvez um pedido de desculpa, um pedido de perdão, mas independente disso, você precisa tomar partido do lado do seu cônjuge, tá? Você nunca deve falar mal do seu cônjuge, você não deve falar mal do seu cônjuge nem para os seus pais, nem para os seus irmãos, nem para a sua melhor amiga, nem para os seus filhos, nem para ninguém. Pelo contrário, você o defende, ainda que ele esteja errado. Sim, ainda que ele esteja errado. Porque quem é a pessoa que vai corrigi-lo é você, mas a pessoa que vai mais defendê-lo nessa vida também é você. Então, sobre a família, né? Sobre se a gente casa ou não com a família, né? Já partindo agora do pressuposto de que o cônjuge é a sua relação mais importante e mais profunda da sua vida, entenda que os seus pais fizeram um papel crucial, tiveram um papel crucial e muito importante lá atrás, mas que hoje eles são uma voz secundária na sua vida. Tá? Então, ouça, esteja atento àquilo que eles falam, ouça a opinião que eles têm, atente para a experiência que eles têm para te oferecer como experientes da vida, mas dê sempre voz para o seu cônjuge. Ele é, depois de Deus, a voz que você precisa mais ouvir aqui nessa terra e também auxiliá-lo no processo de tomadas de decisões. Vocês juntos formam uma grande equipe, uma grande empresa, um grande contrato, um grande compromisso, uma grande aliança. A aliança que você tem eterna é com o seu cônjuge. E é ele que você precisa se responsabilizar, é sempre por ele, tá? Por aquilo que ele quer, por aquilo que ele sonha, por aquilo que ele almeja, por aquela história que ele deseja construir.
tá? Ah, Rafaela, a gente não escolhe a família que a gente quer, né? Claro, você lá no namoro, talvez você tenha percebido alguns problemas que a família do seu cônjuge poderia te causar, né? Algumas intromissões que eles poderiam ter. Lá no namoro a gente já consegue perceber. Mas a gente vai desistir do nosso amor, do nosso grande amor por conta disso? Não. Mas aí o que a gente faz então? A gente aprende a lidar com as diferenças. A gente aprende a lidar com os conflitos que aquela família pode trazer, né? Até porque você vai tomar aquela família como sua. Eu acho muito interessante uma vez quando uma mãe é um adolescente ainda, né? Sem muita experiência, sem muita sabedoria, porque adolescente fala demais, né? E fala sem pensar nas consequências da sua fala. E eu acho interessante uma senhora que ela era da minha igreja e os 3 filhos dela casariam no mesmo dia. 2 filhas e um filho dela marcaram um casamento triplo para o mesmo dia e aconteceu o evento num salão de festas lá na minha cidade. E eu, inclusive, eu ia ser madrinha, olha só, adolescente, eu ia ser madrinha da nora dela, na verdade, da moça que ia casar com o filho dela. E eu lembro de encontrar ela e falar assim: nossa, dona Maria, né? Vou dar um nome fictício aqui. Nossa, dona Maria, você vai perder 3 filhos num dia só, hein? E eu nunca mais esqueci da resposta que ela me deu. Ela falou: não, Rafaela, eu não vou perder 3 filhos, eu vou ganhar mais 3 filhos. Gente, foi a resposta mais linda que eu já ouvi nesse contexto de família do cônjuge, de sogras, de noras, né, de genros. Porque as sogras, os sogros, eles precisam ter essa visão. Os sogros, as sogras, eles precisam ter essa percepção que essa sogra estava tendo. De não estar perdendo 3 filhos, mas de estar recebendo mais 3. E é isso mesmo. A gente recebe como filhos aqueles que estão chegando, né? O sogro, a sogra. Você, sogro, sogra que está me ouvindo, vocês precisam receber os que estão chegando como filhos e entregar os seus filhos para eles. Eu lembro, acho interessante, eu posso contar um pouquinho dessa parte que a minha sogra sempre foi muito apegada ao meu esposo, né? Porque ele é um filho realmente muito querido, ele é um marido muito querido, um filho muito querido, um irmão muito querido, um pai muito querido. Ele é incrível mesmo. Então, realmente, como mãe, eu acho que foi muito difícil para ela ter que abrir mão dele e entregar ele para mim, né? E foram alguns anos ela tendo um pouco de dificuldade de entregá-lo para mim. E algo aconteceu, algo incrível aconteceu, sabe quando? Quando eu tive os meus filhos. Eu consegui perceber, né, o quanto que era difícil para ela liberar ele para mim. E eu também percebi algo que ela achou incrível, eu dar filhos, eu dar netos para ela, né? Ela achou tão incrível que à medida que eu entregava os meus filhos para ela, ela me entregava um pouquinho do filho dela para mim. Legal isso, né? Então, ela recebia o meu filho como se ele tivesse vindo tomar o lugar daquele que foi, sabe? Ela via ali um retorno do filho, né? Um retorno daquilo que foi. Então é como se fosse mesmo uma coroa para ela, né? Como se eu pudesse coroá-la ali com os netos. E cada vez mais netos chegando, cada vez mais ela liberava esse filho para mim. Eu achei isso muito incrível. Foi uma percepção que eu tive. Talvez ela nunca tenha tido essa percepção ainda, eu nunca comentei isso com ela. Mas talvez se ela ver esse vídeo, ela pode completar isso para mim e confirmar isso para mim, né? E eu lembro também, acho interessante, que quando muitas vezes a gente culpa assim a nossa família por ela ser disfuncional, fala, minha família é disfuncional, eu tenho que dar assistência para ela. Meus pais nunca vão entender se eu ficar do lado do meu marido, né? Ou meus sogros nunca vão entender se o meu marido ficar do meu lado. Gente, quantas vezes vocês vão se desculpar, vocês vão se justificar de não terem um bom relacionamento porque os pais precisam de você, exigem isso de você, ou você não aprendeu isso lá na sua educação, ou não foi dessa forma que vocês aprenderam. Quantas vezes vocês vão repetir que vocês não aprenderam assim, que vocês não foram educados assim, por isso vocês não fazem dentro do casamento de vocês. Vocês precisam construir uma nova história. Vocês precisam construir a história de vocês. Vocês são responsáveis por quebrar paradigmas, por quebrar padrões familiares que estiveram presentes na vida dos seus pais, na vida dos seus sogros, e agora vocês são responsáveis por quebrar esse padrão, por quebrar esses paradigmas e escrever uma nova história. A gente não escolhe a família que a gente nasce, mas a gente escolhe a família que a gente vai construir do casamento para frente. Então, eu lembro também de um casal que eu atendi,
eu achei muito, muito interessante que todas as vezes que eu falava alguma coisa assim, mas vocês fazem assim, vocês fazem assados, como vocês agem diante de situação tal e tal? Eles falam assim, na nossa família não foi ensinado dessa forma, eu não fui educada dessa forma, ou na minha família nunca ensinou sobre isso, ou na minha família isso nunca foi algo muito comum. Até que um dia eu perguntei assim, como vocês se tratam um ao outro, né? Porque eu gosto sempre de saber como eles se tratam para eu começar a dar exemplos para eles de como eles devem falar alguma coisa muito específica. Falei, como vocês tratam um ao outro? Como amor, amorzão, meu bem, minha flor, meu doce, como vocês se tratam? A gente se trata pelo nome mesmo, porque na nossa família a gente aprendeu desse jeito, a gente não teve um exemplo para seguir, para falar dessa forma, tratar o outro dessa forma. Foi quando eu pontuei para eles, eu falei, até quando vocês vão justificar que na família de vocês foram educados assim, vocês viram esse e esse exemplo, e por conta disso vocês continuam repetindo e não mudam, não fazem algo diferente, né? Você é responsável por construir uma nova história, você é responsável por construir um casamento diferente. Eu tenho uma frase que eu levo comigo e tem no meu Instagram, eu sempre compartilho ela nos meus vídeos, que é: honre os seus pais tendo um casamento melhor que o deles. Faz sentido isso para vocês? Honre os seus pais tendo um casamento melhor que o deles. Eu levo isso comigo porque eu sou filha de pais separados e eu não queria jamais que o meu casamento acabasse. Eu não queria que o deles acabasse e muito menos eu quero que o meu acabe. Então, todos os dias eu acordo, eu ensino para os meus neurônios, olha, todos os dias você acorda, os seus neurônios estão dispostos a aprender algo novo, a aprender um caminho diferente. E todos os dias, sabe o que você diz para ele? O caminho é aqui, ó. Segue aqui. Eu estou acostumada a passar por esse caminho todos os dias. E aí os neurônios vão para o caminho que você está acostumado. Porque o seu cérebro, ele não quer gastar energia. Ele foi desenvolvido, o seu cérebro ele foi criado para economizar energia. Então, todas as vezes que ele puder economizar energia, ele vai fazer você passar pelo mesmo caminho pelo qual você aprendeu, por qual você padronizou como o certo ou o correto, ou a verdade sobre relacionamentos, a verdade sobre a vida, a verdade sobre família. Então, ensine uma nova história para o seu cérebro, ensine uma nova história para os seus neurônios. Diga a eles, olha, os meus pais foram assim, a família foi do meu sogro, da minha sogra, ou dos meus pais foi desse jeito, mas a minha não precisa ser dessa forma. Então, escreva uma nova história, ouça a opinião dos seus sogros, dos seus pais, deixe que eles opinem, mas coloque os limites saudáveis necessários e siga o seu caminho. Siga a sua história, escreva uma história baseada nos seus princípios, nos seus valores, naquilo que você aprendeu, baseado nas suas experiências e principalmente no que você construiu junto com o seu cônjuge. Isso vai fazer toda a diferença. E não se esqueça de construir um relacionamento saudável com os seus familiares. Eles são parte crucial da vida de vocês, mas não são o centro. É isso. Muito obrigada por estarem comigo até agora, por ouvirem esse vídeo até o final. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça também de apertar o sininho aqui e me dar um like. E é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!